Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. O sanatório abandonado. Era uma noite fria e chuvosa, quando 4 amigos decidiram explorar um antigo sanatório abandonado na floresta. Eles tinham ouvido histórias de que o lugar era assombrado por espíritos dos pacientes que morreram ali, vítimas de experiências cruéis e torturas. Eles queriam ver se era verdade, ou se era apenas uma lenda urbana. Eles pegaram suas lanternas, câmeras e gravadores, e entraram no prédio escuro e decrépito. Eles não sabiam que estavam prestes a viver o pior pesadelo de suas vidas. Os 4 amigos se chamavam Lucas, Ana, Bruno e Carla. Eles eram estudantes de jornalismo e gostavam de investigar lugares misteriosos e assustadores. Eles tinham lido sobre o sanatório abandonado em um site de curiosidades, e ficaram intrigados com a história. O sanatório foi construído na década de 1930. Para abrigar pessoas com doenças mentais e infecciosas. Mas, com o passar dos anos, o lugar se tornou um centro de experimentos ilegais e desumanos, conduzidos por um médico chamado Dr. Mengele, que era obcecado pela ideia de criar uma raça superior. Ele usava os pacientes como cobaias, injetando-lhes substâncias desconhecidas, cortando-lhes partes do corpo, eletrocutando-lhes o cérebro, e fazendo outras atrocidades. Muitos morreram de dor e sofrimento, e seus corpos eram jogados em uma vala comum nos fundos do sanatório. Em 1964, o sanatório foi fechado pelo governo, depois de uma denúncia anônima. O Dr. Mengele nunca foi encontrado, e seu paradeiro permaneceu um mistério. Desde então, o sanatório ficou abandonado e esquecido, até que os 4 amigos resolveram visitá-lo. Os 4 amigos entraram no sanatório pela porta da frente, que estava entreaberta. Eles se depararam com um saguão amplo e sombrio, cheio de móveis velhos e empoeirados, quadros rasgados e manchados, e teias de aranha por toda parte. Eles sentiram um arrepio na espinha, mas também uma curiosidade mórbida. Eles decidiram se dividir em 2 grupos, para explorar mais o lugar. Lucas e Ana foram para a ala esquerda, onde ficavam os consultórios médicos e os laboratórios. Bruno e Carla foram para a ala direita, onde ficavam os quartos dos pacientes e as salas de cirurgia. Eles combinaram de se encontrar no saguão em 1 hora, ou antes, se algo acontecesse. Eles ligaram suas lanternas e câmeras, e seguiram seus caminhos. Eles não sabiam que estavam sendo observados por olhos invisíveis, que os esperavam nas sombras. Lucas e Ana entraram na ala esquerda do sanatório, e se depararam com um corredor escuro e silencioso, que levava a várias portas fechadas. Eles escolheram uma porta ao acaso, e a abriram com cuidado. Era um consultório médico, onde havia uma mesa, uma cadeira, uma estante, e vários instrumentos e frascos. Eles entraram na sala, e começaram a vasculhar as coisas. Eles encontraram alguns documentos antigos, que falavam sobre os experimentos do Dr. Mengele. Eles ficaram horrorizados com o que leram. O médico usava os pacientes para testar drogas, vacinas, hormônios, radiação, e outras coisas que alteravam seu corpo e mente. Ele também fazia cirurgias para mudar a cor dos olhos, do cabelo, da pele, e até mesmo dos órgãos internos. Ele queria criar pessoas perfeitas, que fossem superiores às outras. Ele chamava seus experimentos de o Projeto Anjo. Eles viram fotos de alguns dos pacientes, antes e depois dos experimentos.
Eles mal podiam reconhecer as pessoas nas fotos, de tão deformadas e mutiladas que estavam. Eles sentiram uma mistura de nojo, pena e medo. Eles se perguntaram se aquelas pessoas ainda estavam vivas, ou se tinham morrido ali mesmo. Eles decidiram sair daquela sala, e procurar outra. Eles não sabiam que tinham despertado a ira do Dr. Mengele, que ainda rondava o sanatório. Bruno e Carla entraram na ala direita do sanatório, e se depararam com outro corredor escuro e silencioso, que também levava a várias portas fechadas. Eles escolheram uma porta ao acaso, e a abriram com cuidado. Era um quarto de paciente, onde havia uma cama, um armário, uma mesa, e uma cadeira. Eles entraram no quarto, e começaram a vasculhar as coisas. Eles encontraram alguns objetos pessoais dos pacientes, como roupas, livros, fotos e cartas. Eles ficaram comovidos com o que viram. Eles perceberam que os pacientes eram pessoas normais, que tinham família, amigos, sonhos e esperanças. Eles se perguntaram como eles foram parar naquele lugar infernal, e o que aconteceu com eles. Eles decidiram sair daquele quarto, e procurar outro. Eles não sabiam que tinham despertado a tristeza dos espíritos dos pacientes, que ainda vagavam pelo sanatório. Lucas e Ana saíram do consultório médico, e seguiram pelo corredor, até chegarem à outra porta. Eles abriram com cuidado, e viram que era um laboratório. Eles entraram no laboratório, e se depararam com uma cena macabra. Havia vários tubos, frascos, seringas, bisturis, e outros instrumentos espalhados pelo chão. Havia também manchas de sangue, pedaços de carne, e órgãos humanos em cima das mesas. Eles sentiram um cheiro forte de podridão, que os fez vomitar. Eles viram alguns cadáveres de pacientes, que estavam mutilados e costurados uns aos outros, formando aberrações grotescas. Eles reconheceram alguns dos rostos nas fotos que tinham visto no consultório médico. Eles ficaram aterrorizados com o que viram. Eles se perguntaram se aquilo era obra do Dr. Mengele, ou se era algo pior. Eles decidiram sair daquele laboratório, o mais rápido possível. Eles não sabiam que tinham despertado a fúria das criaturas, que ainda estavam vivas. Bruno e Carla saíram do quarto de paciente, e seguiram pelo corredor, até chegarem à outra porta. Eles a abriram com cuidado, e viram que era uma sala de cirurgia. Eles entraram na sala de cirurgia, e se depararam com outra cena macabra. Havia uma mesa de operação, um foco de luz, um carrinho com instrumentos cirúrgicos, e uma tela com um eletrocardiograma. Havia também sangue, vísceras, e ossos espalhados pelo chão. Eles viram um corpo de um paciente, que estava amarrado na mesa de operação. Ele estava sem pele, sem olhos, sem língua, sem nariz, sem orelhas, e sem cabelo. Ele tinha fios ligados ao seu cérebro, que emitiam sinais elétricos. Ele estava vivo, mas em estado vegetativo. Eles ouviram um gemido baixo e agonizante sair da sua boca. Eles ficaram paralisados de terror com o que viram. Eles se perguntaram se aquilo era obra do Dr. Mengele, ou se era algo pior. Eles decidiram sair daquela sala de cirurgia, o mais rápido possível. Eles não sabiam que tinham despertado a dor do paciente, que ainda sofria. Lucas e Ana saíram correndo do laboratório, e voltaram para o corredor. Eles estavam em pânico, e queriam sair daquele lugar o quanto antes. Eles tentaram voltar para o saguão, mas se perderam no meio do caminho.
Eles viram que o corredor tinha várias bifurcações, e não sabiam qual era a certa. Eles escolheram uma ao acaso, e seguiram por ela. Eles não perceberam que estavam indo para a direção oposta. Eles também não perceberam que estavam sendo seguidos por algo que se arrastava pelo chão, deixando um rastro de sangue e carne. Era uma das criaturas que estavam no laboratório, que tinha se soltado das amarras. Era uma mistura de vários corpos humanos, costurados uns aos outros, formando um monstro disforme e grotesco. Ele tinha vários braços, pernas, cabeças e bocas. Ele tinha um olhar vazio e faminto. Ele tinha um cheiro de morte e podridão. Ele tinha um grito agudo e ensurdecedor. Ele queria devorar Lucas e Ana, e fazer parte deles. Lucas e Ana correram pelo corredor, cada vez mais perdidos. Eles não sabiam onde estavam, e não sabiam como sair dali. Eles estavam começando a perder as esperanças quando, de repente, viram uma luz no final do corredor. Eles correram em direção à luz, e logo se encontraram em uma sala grande e vazia. No centro da sala, havia uma porta. Lucas e Ana correram até a porta e abriram. Eles estavam livres. Eles saíram da sala e correram para fora do prédio. Eles não olharam para trás, com medo de ver o monstro. Eles só queriam sair dali o mais rápido possível. Eles correram até a rua e pegaram um táxi. Eles pediram ao motorista para levá-los para longe dali. O motorista os levou para um hotel, onde eles ficaram escondidos por alguns dias. Eles não queriam contar a ninguém o que tinha acontecido. Eles estavam com medo de que ninguém acreditasse neles. Mas o monstro não tinha desistido deles. Ele tinha seguido Lucas e Ana até o hotel. Ele estava escondido no corredor, esperando o momento certo para atacar. Lucas e Ana estavam dormindo quando o monstro entrou no quarto. Ele se aproximou da cama e agarrou Lucas. Lucas acordou gritando, mas não teve tempo de reagir. O monstro o arrastou para fora da cama e o jogou no chão. Ana acordou e viu o que estava acontecendo. Ela tentou ajudar Lucas, mas o monstro era muito forte. Ele a agarrou também e a jogou no chão. O monstro começou a devorar Lucas. Ele arrancou pedaços de carne de seu corpo e os engoliu. Lucas gritou de dor e horror, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Ana tentava escapar, mas o monstro a segurava com força. Ela sabia que estava condenada. O monstro virou-se para Ana e abriu a boca. Ele tinha dentes afiados e língua longa. Ele parecia pronto para devorá-la. Ana fechou os olhos e esperou pelo pior. Mas o pior ainda estava por vir. O monstro não devorou Ana. Ele a beijou. Ana sentiu a língua fria e viscosa do monstro na sua boca. Ela vomitou de nojo. O monstro soltou Ana e se afastou. Ele olhou para ela com um sorriso cruel. "Agora você é uma de nós", disse ele. Ana olhou para o corpo mutilado de Lucas. Ela sabia que ele estava morto. Ela também sabia que nunca mais seria a mesma. Fim. Se gostou, deixa o like e um comentário, e não esqueça de se inscrever no canal.